Então é bem comum, a gente tem essa dúvida ainda se é um marcador ou um fator, no momento tendendo mais a ser um marcador. E agora acho que o terceiro ponto, que é interessante da gente ver, é quando, por diretriz, eu tenho essa recomendação de dosar a LPAzinha, né? E aí até já comentando qual que é o valor de referência que a gente vai utilizar. Tem diferença também na metodologia? Tem um ELISA, alguma outra coisa que seja mais específico? Olha, então, até o momento, isso é importante também, seu paciente chega para você lá no consultório com determinado valor, né, de LPAzinha. A primeira coisa que a gente orienta é qual foi a escala, né, de aferição que foi usada. Então, esse paciente vem com o exame para você em miligrama decilitro, ou ele vem em nanomol por litro, tá? Porque então os valores são diferentes. E é interessante também que a maior parte dos laboratórios já considera valores alterados como acima de 30 miligramas de LPAzinha como alterada, 30 miligramas decilitro, ou 75 nanomol por litro, certo, já como um valor de referência alterado. Entretanto, esses principais estudos de associação, eles avaliam que, de fato, a LPAzinha é um marcador de risco quando os valores são superiores a 50 miligrama decilitro ou acima de 125 nanomol decilitro. Então, esses são os valores que o paciente chegou para você. Eu olhei se é miligrama ou se é nanomol. Eu preciso, de fato, conferir. É acima de 50 miligramas ou acima de 125, tá? E esses valores são importantes da gente checar. A partir de quando que a gente já começa a indicar a coleta? Bom, se ele é um marcador genético, a princípio esses valores tendem a não se modificar durante a vida. Perfeito. E a expressão dessa LPAzinha, ela já começa a acontecer de forma completa aos 5 anos de idade, tá? Então, a princípio, a partir dos 5 anos de idade, a LPAzinha do paciente não vai mudar tanto. Tá. Mas a gente não vai começar aos 5 anos, né? Então, a gente, assim, estima que cerca de... Se eu pegar 100 pontos de LPA, 90, você tem certeza que não vai mudar. Agora, esses 10% dessa LPAzinha são fatores que podem ser mutáveis, como processos inflamatórios, a mulher na menopausa, tudo isso ainda pode ter variação, mas não são variações tão importantes. Então, a princípio, LPA... uma vez na vida. Não adianta... O paciente, esses dias, veio com um gráfico de LPAzinha. Não adianta coletar mais do que uma LPA durante a vida. Pô, doutora, minha LPAzinha não muda. Não muda, não há o que eu trate. Tô tomando seus remédios e não baixa de jeito nenhum. Não vai abaixar, tá? Então, coletou uma vez, coletou. Tá bom. E o que dizem as diretrizes, né? Esse é um ponto de divergência, tá? A Sociedade Europeia, ela preconiza que pelo menos uma vez na vida, todo indivíduo faça a sua LPAzinha. Inclusive, lá no Congresso Europeu, em Amsterdã, do ano passado, tinha uma tenda, todos os médicos estavam lá dosando sua própria LPA. Mas as sociedades americanas, elas já divergem um pouquinho. De tal maneira que, justamente por, nós vamos comentar, né, mas ainda por não ter uma medicação aprovada para tratamento, então quer dizer, o paciente chega com ela alterado, você não tem muito o que fazer, a Sociedade Americana recomenda que seja dosado em alguns grupos de pacientes. Então, quais são esses grupos de pacientes? Pacientes com hipercolesterolemia familiar. A gente sabe que, inclusive, a incidência de LPA é maior do que aqueles 20% nesse grupo. Aquele paciente, pessoal, que fica tendo reincidência de eventos no consultório. Infartou hoje, teve uma nova angioplastia amanhã, daqui a pouco tem um AVC. Esse paciente é interessante colher LPA, eventos recorrentes. Aquele paciente que teve um evento cardiovascular precoce. Então, se o próprio paciente, né, do sexo masculino antes dos 55 ou a mulher antes dos 60. E também se na família existe, primeiro grau, né, pai, mãe e irmãos, um evento precoce. Nas mesmas condições, tá? Então, esse são o grupo de pacientes em que vale a pena dosar a LPAzinha. E como eu já dei, né, uma prévia anteriormente aí, é que aquele paciente de risco intermediário, que você fica em dúvida se trata ou não LDL, e que vem com uma LPA bem aumentada, vale a pena a gente olhar com carinho e tratar precocemente esse LDL. Então, entraria como um estratificador de risco junto com score de cálcio, proteína C ultrassensível. Perfeito, é isso que vem se propondo atualmente. Legal.